Imagine uma cidade esquecida pelo tempo, onde as pedras guardam segredos que só o vento ousa sussurrar. Drepanum, na região da Bitínia, às margens do Mar Negro, é apontada por muitos como o berço de Helena. Não havia títulos de nobreza, nem brasões de família gravados em metais preciosos. A vida ali era simples, moldada por feiras, odores de especiarias e o som constante de vozes negociando. Como uma jovem de origem modesta poderia um dia escrever seu nome na história da maior religião do mundo. É aqui que a trama começa. E, se você gosta de histórias que crescem capítulo a capítulo, continue comigo até o fim. E aproveita para conferir se já está inscrito no canal, porque você não vai querer perder o que vem a seguir. Helena cresceu em um ambiente onde a sobrevivência não era garantida por títulos, mas pela habilidade de se adaptar. Alguns relatos antigos chegam a descrevê-la como uma estalajadeira, o que naquele contexto não era um papel menor, mas uma função que exigia inteligência prática, jogo de cintura e um faro aguçado para compreender pessoas. Pense, quantos líderes da história passaram despercebidos em seus primeiros anos? Quantos futuros impérios nasceram em mãos que um dia serviram pratos simples a viajantes? Já desde cedo, a vida lhe ensinava a arte do olhar atento e da leitura silenciosa das intenções humanas. A juventude de Helena não foi marcada por privilégios, mas por encontros. O Império Romano se expandia e as estradas eram mais do que caminhos de pedra. Eram veias por onde pulsavam histórias, ideias e, principalmente, oportunidades. Soldados, mercadores, mensageiros, todos cruzavam por sua cidade e cada rosto trazia algo novo. Era nesse cenário que uma jovem Helena começava a perceber que o mundo era maior do que as fronteiras que a cercavam. E talvez, sem saber, já sonhava em atravessá-las. Mas não se engane. Naquela época, uma mulher sem linhagem nobre dificilmente alcançaria o centro do poder. Ainda assim, a história está repleta de exceções improváveis, e Helena viria a ser uma delas. É fascinante pensar que, enquanto muitos personagens do passado já nascem sob os holofotes da história, outros, como ela, entram em cena pelo lado mais improvável. A sua origem humilde, longe de ser um obstáculo, seria o alicerce de uma trajetória de resiliência. Os registros escritos sobre sua infância são escassos e, em alguns casos, envoltos em lendas. Isso nos deixa espaço para uma reflexão interessante. Será que a própria ausência de informações detalhadas não reforça o quanto Helena foi capaz de superar o anonimato? Afinal, quando os cronistas romanos decidiram mencioná-la, ela já não era mais a filha de um vilarejo, mas uma figura de relevância imperial. A ausência de dados não é um vazio, é um silêncio carregado de significado. A transição de Helena de jovem anônima para personagem central da história do cristianismo começa justamente nesse contraste. Uma vida simples, cercada de limitações, é o terreno fértil para a surpresa. É como se o destino tivesse guardado um trunfo, esperando o momento certo para revelá-lo. E nesse caso, a revelação viria na forma de um encontro que mudaria não apenas a vida dela, mas o destino de todo o Império Romano. Se pararmos para pensar, essa primeira fase da vida de Helena é um lembrete poderoso de que a grandeza não se mede pelas circunstâncias iniciais. Talvez o que a tenha tornado tão marcante não foi o lugar de onde veio, mas a forma como caminhou pelo mundo, absorvendo, aprendendo e esperando o momento certo. A juventude dela é quase um prólogo poético de uma jornada que mistura política, fé, intriga e descobertas. E assim, de um ponto remoto do império, uma jovem de origens modestas se preparava, mesmo sem saber, para entrar nos corredores do poder. O palco estava montado. As estradas do império eram suas linhas de fuga.
Os ventos traziam notícias de guerras e alianças, e a história aguardava o instante de puxá-la para o centro de sua narrativa. Mas como exatamente ela cruzaria o caminho de um homem capaz de levá-la ao trono? É aí que a história começa a acelerar. Perfeito. Vamos avançar para o tópico 2, do encontro com Constâncio Cloro à maternidade de Constantino. Aqui está o desenvolvimento conforme suas diretrizes. A história muda de tom quando Helena cruza o caminho de um homem chamado Flávio Constâncio, mais tarde conhecido como Constâncio Cloro. Ele era um general em ascensão, ambicioso, envolvido nos jogos políticos de um império dividido entre intrigas, lealdades frágeis e guerras constantes. Mas antes de ser imperador, ele era um soldado em movimento e foi nesse entrelaço de caminhos que conheceu Helena. Não se sabe ao certo em quais circunstâncias exatas ocorreu o encontro, se em uma hospedaria, em uma viagem militar ou através de conexões sociais. Mas uma coisa é clara: desse encontro nasceu uma aliança que iria mexer com a história. Curioso, não é? Uma mulher sem títulos e um general promissor, unidos em uma relação que daria origem a um dos nomes mais célebres da cristandade. Helena não se casou oficialmente com Constâncio Cloro, o que já é um detalhe que causa estranhamento. Ela foi, ao que tudo indica, sua companheira, e isso não diminuía em nada a importância da ligação entre eles. No mundo romano, onde convenções sociais eram rígidas, a relação entre uma mulher de origem modesta e um general poderia ser vista como improvável, mas foi justamente dessa união que nasceu Constantino, aquele que mudaria o rumo da fé cristã. Perceba o contraste. Enquanto as elites buscavam casamentos estratégicos para manter poder, a união de Helena e Constâncio trouxe ao mundo um filho que, sem planejamento político, acabaria virando peça-chave do futuro do império. O nascimento de Constantino não foi apenas o início de uma vida, mas o marco de um destino. Helena, mesmo sem imaginar, trazia ao mundo alguém que não apenas vestiria a púrpura imperial, mas que também faria a ponte entre o poder romano e a fé cristã, até então perseguida e marginalizada. É como se a maternidade tivesse sido o elo invisível entre dois universos opostos, a dureza do império e a esperança da nova religião. Você já pensou nisso? Uma simples maternidade transformando-se em engrenagem da história universal? É claro que a vida de Helena ao lado de Constâncio não foi simples. Ele tinha obrigações militares e políticas, o que implicava em constantes ausências e deslocamentos. A jovem Helena, então, teve de lidar com a responsabilidade de criar e educar Constantino em meio a incertezas. Esse período moldou sua força, preparando-a para as batalhas que ainda enfrentaria, não no campo de guerra, mas nos bastidores da vida imperial. Esse detalhe é fascinante. Enquanto o general expandia territórios, Helena expandia valores dentro de sua própria casa. Com o tempo, Constâncio, pressionado pelas exigências políticas, afastou-se de Helena para se unir oficialmente a Teodora, enteada do imperador Maximiano. Foi um momento de ruptura, e muitos poderiam pensar que a história de Helena terminaria aí, obscurecida pelas escolhas do poder. Mas, surpreendentemente, não foi o fim, e sim o início de uma nova fase. Mesmo sem estar mais ao lado do general, sua posição como mãe de Constantino a mantinha ligada ao destino do império. Nada menos do que isso. E aqui surge uma ironia histórica daquelas que prendem nossa atenção. A mulher simples, rejeitada em nome da política, acabaria se tornando a peça mais lembrada dessa narrativa, enquanto muitos nomes poderosos da época desapareceriam na poeira dos séculos. É incrível como a roda da história gira, não acha? O abandono social não diminuiu Helena, mas fortaleceu sua missão invisível, que só seria compreendida plenamente quando Constantino assumisse o trono. Constantino, por sua vez, nunca esqueceu a influência de sua mãe. Ele cresceu cercado de intrigas palacianas, jogos de poder e batalhas militares. Mas Helena,
continuava sendo sua referência de vida. Essa relação entre mãe e filho ultrapassou as convenções do império, criando um vínculo de lealdade que se refletiria no futuro. E é aqui que percebemos algo fundamental. Sem Helena, dificilmente Constantino teria sido o que foi. Portanto, quando falamos de Constâncio Cloro e Helena, não estamos apenas descrevendo uma aliança passageira. Estamos diante de uma encruzilhada que deu origem a um dos capítulos mais impactantes da história da Igreja. E a pergunta que fica é: como essa mulher, depois de afastada e esquecida pelo poder, iria voltar com tanta força a ponto de se tornar uma das personagens mais veneradas do cristianismo? Antes de responder, eu quero que você me diga nos comentários: você já conhecia essa ligação entre Helena e Constâncio Cloro? Ou essa curiosidade pegou você de surpresa? Quando pensamos na virada histórica que o cristianismo sofreu no século IV, é impossível não olhar para Helena como um fio condutor dessa transformação. Ela já não era a jovem simples da Bitínia, nem a companheira discreta de Constâncio. Agora era a mãe de um imperador que carregava nas mãos o destino de milhões. Mas o detalhe mais intrigante é que, ao que tudo indica, sua conversão ao cristianismo aconteceu de maneira gradual, silenciosa, quase como quem deixa a fé penetrar pelas frestas da vida cotidiana. Nada de discursos públicos ou de teatros de poder. Helena abraçou a nova fé como quem acolhe uma luz discreta, mas irresistível. É curioso imaginar o contraste. Enquanto Roma ainda guardava templos dedicados a deuses antigos, Helena voltava seu coração para uma fé que havia sido perseguida por séculos. Não era fácil e tampouco seguro professar essa crença. Mas ela se deixou transformar. E sua influência começaria a se estender não apenas à sua vida pessoal, mas ao círculo mais alto do poder imperial. Quantos imperadores, antes de Constantino, sequer sonharam em legitimar a fé cristã? Pois bem, foi sob o olhar e a influência dessa mãe que a mudança começou a germinar. O mais fascinante é observar como a fé de Helena e a política de Constantino se entrelaçam. Ela não foi apenas uma devota que rezava em silêncio, mas uma voz que ressoava nos conselhos e decisões do imperador. Não seria exagero afirmar que Helena foi uma das forças mais consistentes a moldar o espírito de Constantino, tornando-o receptivo às ideias cristãs. Afinal, qual filho ignora os valores que a própria mãe lhe transmite? Ainda mais quando essa mãe demonstra uma fé que vai além das palavras e se traduz em gestos de compaixão e generosidade. Quando Constantino promulgou o Édito de Milão em 313, dando liberdade religiosa aos cristãos, a mão política era dele, mas a inspiração espiritual tinha raízes mais profundas. É quase como se a fé de Helena tivesse se tornado uma semente dentro de seu filho, crescendo até florescer em decisões que mudariam a história. Pergunte-se: teria Constantino seguido esse caminho se sua mãe não tivesse irradiado esse exemplo de fé em sua vida? Difícil não ver essa relação de causa e efeito. Os testemunhos da época descrevem Helena como uma mulher que não se contentava em praticar a fé dentro dos limites privados. Ela ajudava os necessitados, amparava comunidades cristãs e, aos poucos, tornava pública a sua devoção. O cristianismo não era apenas uma crença teórica, mas uma prática de vida que se expressava em cada atitude. Esse é o tipo de detalhe que costuma passar despercebido, mas que explica muito da sua influência sobre Constantino. O imperador podia conquistar territórios com armas, mas quem o ajudava a conquistar a dimensão da fé era, sem dúvida, sua mãe. É incrível perceber como Helena soube unir duas realidades que até então pareciam incompatíveis: o poder e o mundo da fé.
Ela circulava entre palácios adornados de ouro e comunidades cristãs que ainda se reuniam com simplicidade. Esse equilíbrio não apenas reforçava sua autenticidade, mas também mostrava a Constantino que a fé cristã não era uma ameaça à ordem, mas uma força de renovação. Não é à toa que, em pouco tempo, o próprio imperador passou a se ver como protetor da igreja. Se olharmos com atenção, notamos que a conversão de Helena não foi um episódio isolado, mas uma engrenagem essencial na grande máquina de mudanças que aconteciam no império. Sua fé, discreta e firme, ajudou a pavimentar a estrada para que o cristianismo deixasse de ser uma religião clandestina e passasse a ser reconhecida. Ela foi ponte, mediadora, exemplo silencioso, mas decisivo. Essa transição não pode ser contada sem a presença dela no pano de fundo. E assim, a mulher que viera de origens humildes já não era apenas mãe do imperador, mas uma figura espiritual que inspirava um dos maiores atos políticos da antiguidade. E a pergunta que fica é: até onde essa fé a levaria? O que ainda estava reservado para essa mulher que caminhava com a coragem dos simples e a força dos grandes? Nos próximos capítulos, você verá que a história ainda guardava para ela uma missão extraordinária, capaz de atravessar séculos e incendiar a curiosidade de todos que a descobrem. Poucos episódios da história cristã são tão envoltos em fascínio quanto a famosa peregrinação de Helena à Terra Santa. Já idosa, por volta dos 80 anos, ela partiu em uma jornada que mudaria não só a sua vida, mas também o modo como a própria igreja recordaria os lugares sagrados. Imagine a cena. A mãe do imperador, reverenciada em todo o império, decide atravessar mares e desertos para caminhar nas mesmas terras onde Jesus havia vivido. Não era apenas uma viagem, mas uma busca, quase uma missão pessoal, motivada pela fé e pelo desejo de resgatar memórias que o tempo e as perseguições haviam tentado soterrar. Chegando a Jerusalém, Helena encontrou uma cidade marcada por ruínas e lembranças divididas. O Templo de Vênus, erguido sobre o local onde se acreditava ter sido o Calvário, ainda estava de pé, testemunho das tentativas romanas de apagar os vestígios do cristianismo. Para muitos, aquilo era apenas um detalhe arquitetônico, mas para Helena era o sinal de que precisava ir mais fundo. Com autorização imperial, ordenou escavações, e à medida que o solo era revolvido, o passado começava a emergir diante de seus olhos. Quem poderia imaginar que aquela decisão mudaria o curso da devoção cristã? Foi nesse contexto que, segundo as tradições, surgiram as primeiras descobertas de relíquias sagradas. Não apenas restos de estruturas antigas, mas fragmentos ligados à própria paixão de Cristo. E aqui está o ponto alto. Entre as relíquias encontradas estavam 3 cruzes, preservadas sob camadas de terra e silêncio. Mas como identificar qual delas teria sido a de Jesus? O mistério aumentava a tensão, e não faltavam curiosos ansiosos para saber o desfecho. É aqui que a história ganha contornos quase cinematográficos. Conta-se que, diante da dúvida, Macário, bispo de Jerusalém, sugeriu um teste de fé. Levaram uma mulher gravemente enferma para tocar as 3 cruzes. 2 delas nada causaram, mas ao contato com a terceira, a mulher foi curada instantaneamente. Para muitos, aquele foi o sinal definitivo. Haviam encontrado a Vera Cruz, a verdadeira cruz, onde Cristo fora crucificado. Imagine a cena. O alvoroço, as lágrimas, a convicção de estar diante do objeto mais sagrado da cristandade. Não é à toa que essa descoberta incendiou a devoção popular e atravessou séculos como uma das grandes relíquias da Igreja. A emoção da descoberta não se limitou a esse episódio. Helena, movida por sua fé e pelo desejo de honrar os lugares santos, ordenou a construção de basílicas que se tornariam marcos da cristandade. Entre elas, a Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, e a Igreja da Natividade, em Belém.
Cada pedra erguida era mais do que arquitetura, era um testemunho de que a memória de Cristo não poderia ser apagada. E foi assim que uma mulher em idade avançada imprimiu no mapa do cristianismo alguns de seus pontos mais sagrados. É fascinante notar como essa peregrinação não foi apenas um ato de devoção pessoal, mas também uma estratégia espiritual e política. Ao recuperar relíquias e erguer templos, Helena ajudava a consolidar o cristianismo como a fé central do império. Afinal, o que poderia fortalecer mais a crença de um povo do que ver com os próprios olhos o lugar onde Cristo nasceu, morreu e ressuscitou? A fé deixava de ser apenas doutrina para se tornar experiência concreta, tangível, acessível aos peregrinos. O impacto dessa viagem foi imediato e duradouro. As relíquias foram levadas a Roma, onde passaram a ser veneradas, e os templos erguidos por Helena atraíram fiéis de todas as partes do mundo conhecido. É impressionante pensar que se hoje Jerusalém, Belém e tantos outros lugares são polos de peregrinação, muito disso se deve à decisão ousada dessa mulher em colocar os pés no chão da história sagrada. Uma curiosidade que poucos se dão conta. Foi por iniciativa dela que o conceito de Terra Santa começou a ganhar força entre os cristãos. E assim, a peregrinação de Helena não terminou apenas com descobertas arqueológicas, mas com a construção de uma memória coletiva que ultrapassou gerações. Ela deu à fé cristã não só relíquias e templos, mas um enredo palpável, cheio de símbolos que falam até hoje. E aqui fica a pergunta: o que teria sido da devoção cristã sem essa viagem extraordinária? Uma viagem que mostra que, mesmo no fim da vida, Helena ainda era capaz de escrever capítulos inesquecíveis na história do mundo. A grandeza de Helena não se resumiu à descoberta da Vera Cruz ou às peregrinações que marcaram a história da Igreja. Sua vida foi também um exemplo de serviço e compaixão, expresso em obras de caridade que a tornaram lembrada não apenas como imperatriz, mas como mãe dos pobres e defensora dos marginalizados. Ela não se contentava em erguer templos majestosos. Preocupava-se igualmente em estender a mão àqueles que não tinham voz no vasto Império Romano. Já parou para pensar como uma mulher em posição de poder poderia ter se isolado em luxo, mas preferiu o caminho da misericórdia? Helena dedicava recursos para libertar prisioneiros injustamente encarcerados, cuidava de viúvas e órfãos e oferecia assistência a viajantes que cruzavam as estradas do Império. Seus atos não eram isolados ou pontuais. Tratava-se de uma postura contínua de generosidade. Essa dimensão prática da sua fé revela que, para ela, não bastava encontrar relíquias ou apoiar o cristianismo de forma simbólica. Era preciso viver o Evangelho de maneira concreta, encarnada no cuidado com o próximo. Curiosamente, suas obras de caridade eram lembradas com tanto destaque quanto suas realizações políticas e religiosas. Helena era vista como uma mulher que não separava o poder do serviço, e essa união se tornou um de seus maiores legados. Pense nisso. Quantos líderes ao longo da história usaram sua posição apenas em benefício próprio? E quantos, como ela, transformaram o poder em instrumento de compaixão? Essa pergunta, mesmo após tantos séculos, ainda nos provoca reflexão. Entre suas ações mais memoráveis está o apoio às comunidades cristãs espalhadas pelo Império. Helena enviava ajuda material, incentivava a construção de locais de culto e não hesitava em usar sua influência para proteger os fiéis. Era como se ela fosse uma embaixadora silenciosa da nova fé, percorrendo territórios através de suas doações e cuidados. E veja como isso se conecta. A fé que ela transmitia a Constantino se traduzia em políticas imperiais, mas também em práticas pessoais de misericórdia.
Os templos que mandou construir não foram apenas monumentos arquitetônicos, mas sinais visíveis de sua devoção e generosidade. A Basílica do Santo Sepulcro, a Igreja da Natividade e tantas outras edificações não surgiram apenas para marcar lugares santos. Elas também funcionavam como centros de acolhida, espaços de encontro e de esperança para cristãos de todas as origens. Helena sabia que fé sem comunidade se esvazia e comunidade sem lugar se dispersa. Outra faceta interessante foi a forma como Helena distribuiu relíquias sagradas. Ao enviar fragmentos da Veracruz para diferentes igrejas do Império, ela criava não apenas pontos de devoção, mas também vínculos espirituais entre regiões distantes. Era uma estratégia de unidade, de costurar os cristãos em torno de símbolos compartilhados. Já percebeu como isso ecoa até hoje? Basta visitar uma igreja antiga na Europa ou no Oriente e você encontrará lembranças dessas distribuições. O legado de Helena ultrapassou a ideia de imperatriz piedosa para se tornar modelo de liderança inspirada pela fé. Sua figura representa uma ponte entre a simplicidade das origens e a grandeza das ações. Ela mostrou que ser cristã não era apenas carregar um título ou professar uma crença, mas, sobretudo, praticar a justiça, a caridade e a solidariedade. E é justamente por isso que, até hoje, a memória de suas obras continua tão viva. Ao olharmos para sua trajetória, percebemos que o legado religioso de Helena não foi apenas institucional, mas profundamente humano. As igrejas permanecem, as relíquias continuam a ser veneradas, mas as histórias de sua bondade talvez sejam o que melhor revelam quem ela foi de fato. E aqui fica a pergunta que amarra este capítulo. O que é mais duradouro? As pedras erguidas nos templos ou as vidas transformadas pelo gesto de compaixão de uma mulher que entendeu o poder como serviço? Ótimo! Vamos finalizar com o tópico 6. Últimos anos, morte, canonização e culto como santa. Segui exatamente a estrutura que você pediu. 8 parágrafos de 6 linhas, narrativa envolvente, estilo mentor e tom poético. Helena já havia atravessado quase um século de vida quando os últimos capítulos de sua jornada começaram a ser escritos. Ela não era apenas uma imperatriz-mãe, mas uma referência espiritual para toda uma geração. Mesmo em idade avançada, continuava ativa, cuidando de obras, incentivando a fé e zelando pelos pobres. É curioso pensar que, numa época em que a expectativa de vida era tão curta, Helena tenha vivido o bastante para ver o cristianismo passar da perseguição ao reconhecimento oficial. Que testemunho mais privilegiado poderia haver? Por volta do ano 330, Helena faleceu em Nicomédia, aos cerca de 80 anos. Sua morte, longe de ser um fim silencioso, foi cercada de homenagens. Constantino, profundamente ligado à mãe, não poupou esforços em honrá-la. Mandou transportar seu corpo a Roma, onde foi sepultada em um mausoléu monumental, cuja arquitetura ainda hoje impressiona estudiosos e viajantes. Para muitos, aquele túmulo não era apenas o descanso de uma imperatriz, mas o memorial de uma mulher que havia mudado a história. O que chama a atenção é como sua memória não se apagou com o tempo. Pelo contrário, a devoção a Santa Helena floresceu rapidamente. Igrejas foram dedicadas a ela, relíquias de sua vida e de suas obras passaram a ser veneradas, e sua figura começou a ocupar lugar de destaque entre os fiéis. Helena já não era apenas lembrada como mãe de Constantino, mas como santa da Igreja, e nesse processo, sua imagem se transformou em símbolo de fé perseverante, capaz de inspirar gerações. A canonização de Helena ocorreu de maneira antiga, como era comum nos primeiros séculos. Não houve um processo formal como conhecemos hoje, mas sim a aclamação popular e a aceitação da Igreja. O povo a venerava, reconhecia sua santidade, e logo sua festa foi incorporada ao calendário litúrgico.
O Ocidente celebra sua memória em 18 de agosto, enquanto o Oriente lhe dedica o dia 21 de maio, junto de seu filho Constantino. Essa duplicidade de datas só reforça a universalidade de sua figura. Mas não são apenas as datas que marcam a memória de Santa Helena. Sua associação com descobertas e milagres também a consolidou como uma das santas mais queridas da cristandade. Muitos relatos medievais atribuíam-lhe intercessões milagrosas, especialmente ligadas à proteção de viajantes, descobertas de objetos perdidos e defesa de povos cristãos. Não é coincidência que, séculos depois, ela tenha se tornado padroeira dos arqueólogos e daqueles que buscam relíquias. Sua imagem atravessou fronteiras e séculos, inspirando reis, papas, religiosos e até artistas. Quadros, esculturas e mosaicos a representam segurando a cruz, sinal de sua maior descoberta. Para os fiéis, não era apenas uma lembrança histórica, mas um convite a olhar para a fé de modo concreto, com coragem e determinação. Afinal, se uma mulher idosa conseguiu marcar o mundo com tamanha intensidade, o que nos impede de deixar nossa própria marca hoje? É interessante refletir como Helena permanece viva na memória não só dos que rezam em seu nome, mas também dos que estudam sua trajetória. Historiadores, teólogos e arqueólogos ainda se debruçam sobre sua vida, redescobrindo detalhes, interpretando símbolos, ligando sua biografia a descobertas materiais. Isso mostra como a figura dela não cabe apenas no campo da devoção, mas também da curiosidade intelectual. Santa e personagem histórica, ela atravessa os dois mundos com a mesma força. E assim, a vida de Helena se encerra como um ciclo completo, da origem humilde em Drepanum, passando pela maternidade que moldou Constantino, até a velhice marcada por descobertas, templos e milagres. Sua morte não foi um ponto final, mas uma vírgula que abriu caminho para séculos de veneração. E aqui fica o convite. Quando você pensar em Santa Helena, não a veja apenas como imperatriz ou mãe de imperador, mas como uma mulher que, com fé e coragem, escreveu um dos capítulos mais belos da história cristã. A história de Santa Helena não é apenas a biografia de uma imperatriz ou a lembrança distante de uma figura do passado. É um chamado vivo para cada um de nós. Ela nasceu em simplicidade, atravessou os caminhos da vida sem imaginar que um dia seria mãe de um dos imperadores mais poderosos da história. E ainda assim, permaneceu firme em sua fé. Quando todos viam o cristianismo como ameaça, Helena já o enxergava como verdade. Quando muitos duvidavam da força da cruz, ela a buscava com determinação. E quando parecia que o mundo antigo se rendia à idolatria, Helena erguia templos ao Deus vivo. Sua vida é um espelho, mostrando que a grandeza não nasce do título, mas da fidelidade ao chamado de Deus. O que mais impressiona em Helena é que sua força não veio do trono, mas da fé. Seu império foi construído não em pedras e exércitos, mas em gestos de amor e devoção. Cada viagem que fez, cada igreja que fundou, cada relíquia que venerou, foi expressão de uma alma que desejava deixar como herança não apenas ouro e poder, mas a certeza de que Cristo é a verdadeira riqueza. Ao lembrar de sua trajetória, percebemos que Helena não viveu apenas para si, mas para o povo, para a igreja, para as gerações que ainda viriam. Hoje, quando olhamos para sua figura representada em ícones e mosaicos, segurando a cruz com firmeza, percebemos que essa imagem é mais do que uma lembrança histórica. É um convite para que cada cristão, diante de suas lutas e desafios, não perca de vista a força que vem da cruz. Um convite para que nós também sejamos construtores de templos, não apenas de pedra, mas templos vivos no coração de cada pessoa que tocamos com palavras de fé, com gestos de caridade, com testemunhos de perseverança. Santa Helena nos ensina que a vida pode mudar de rumo a qualquer momento e que a fé pode florescer em qualquer idade.
Aos 80 anos, ela não estava cansada demais para evangelizar, não estava velha demais para sonhar, não estava fraca demais para agir. Pelo contrário, seus últimos dias foram os mais frutíferos, os mais marcantes, os mais cheios de significado. Isso nos lembra que nunca é tarde para começar, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para servir a Deus com coragem e dedicação. Por isso, ao encerrar esta história, a mensagem que fica é clara: que tenhamos a ousadia de viver a fé como Helena viveu, sem medo de críticas, sem temor diante das dificuldades, mas com a certeza de que cada ato de amor constrói eternidade. Que possamos carregar a cruz não como peso, mas como vitória. E que assim como ela transformou sua vida em testemunho, também nós possamos transformar nossa história em sinal de esperança para o mundo. Se você sentiu a força da vida de Santa Helena, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e deixe seu comentário contando como a história dela tocou o seu coração. Aqui no canal, você encontrará outras histórias de santos, personagens bíblicos e figuras da igreja que vão inspirar ainda mais sua caminhada de fé. Continue conosco e mergulhe em cada narrativa que revela a grandeza da fé cristã.